Olá, amigos da TVL, nós estamos iniciando mais um TVL Comunidade, aqui pelo seu canal aberto da nossa TV Legislativa, também através das redes de TV a cabo, também através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores. Estamos recebendo hoje, temos uma visita muito ilustre, estamos recebendo aqui no plenário da Câmara o ex-vereador e ex-presidente do Poder Legislativo de Blumenau, o deputado estadual Marcos da Rosa. Um prazer tê-lo conosco, deputado. Nós estávamos aqui conversando antes de iniciarmos essa gravação, e aí você estava falando da alegria de me receber aqui. Imagine a minha, Marcão, imagine a minha alegria de rever o amigo, né, você, o Leozinho, o Jacaré, o Jorge, essa equipe que é maravilhosa, de poder chegar aqui e rever as minhas fotos ali, porque você também nos bastidores falou que eu já fui assessor parlamentar, e eu tive a alegria de ser primeiro secretário, vice-presidente, presidente, e também prefeito em exercício. Portanto, as galerias aqui, eu tenho a alegria de ter a minha imagem. E isso é muito gratificante mesmo, porque eu até falo, dando palestras por esse estado afora, que eu sou um blumenauense de coração, mas com 17 anos de idade eu vim para cá, com uma sacola de viagem, com uma bolsa de viagem, mas com o coração cheio de fé e esperança. E aqui eu construí a minha vida. Cheguei num dia, no outro dia comecei a trabalhar, casei com uma blumenauense maravilhosa, tenho família aqui. Então a alegria de estar aqui hoje contigo é minha. Ô, deputado, e me diz uma coisa, o senhor conseguiu se eleger, foi para a Assembleia Legislativa, chegando na Assembleia Legislativa, deputado de primeira viagem, né? Mas já foi conversando com todo mundo, fazendo amizade, e o senhor conseguiu já estar na mesa diretora já no primeiro ano de mandato, né? E depois o senhor conseguiu agora ser reconduzido à mesa diretora para o biênio 2025-2026. Como é que está sendo essa experiência e como é que foi chegar na Assembleia Legislativa, saindo da Câmara de Blumenau, e já conseguir um cargo na mesa diretora da Assembleia Legislativa? Aqui, enquanto vereador, eu tive o prazer também de ser presidente de comissões, inclusive a Comissão de Educação. A experiência na mesa diretora, como presidente, isso me fez com que eu chegasse lá, digamos assim, obviamente que a gente aprende todos os dias, mas digamos pronto para legislar. Essa experiência que nós levamos aqui. Blumenau é uma cidade importantíssima no cenário do nosso estado, não somente no estado, mas nacional. Nossa Câmara aqui é muito importante, reconhecida inclusive em todo o estado. Então nós levamos essa bagagem e o reconhecimento inclusive dos próprios colegas parlamentares, deputados estaduais. E como você disse muito bem, eu tive o prazer de ser eleito para a primeira mesa diretora, o primeiro biênio, e agora também no segundo biênio, representando a nossa cidade e região. Quer dizer, tem a missão de ser parlamentar, de legislar, de fiscalizar, né, de propor obras e também de levar os reclames da sociedade ao governo do estado, mas também tem a missão de gerir aí a Assembleia Legislativa, né? Exatamente. A Assembleia Legislativa, diferentemente aqui da Câmara Municipal, quando eu fui presidente, por exemplo, a gente dialoga com o Executivo, mas não participa, digamos assim, da gestão da cidade propriamente dita, da gestão do Executivo. Lá na Assembleia Legislativa a gente acaba participando muito mais, porque tem grandes desafios, como por exemplo, não sei se você lembra do PIX, do ex-governador, se tornou um problema, havia uma insegurança jurídica muito grande, o governador Jorginho não conseguiu continuar com esse repasse, até porque o Ministério Público interveio, e o que aconteceu? A Assembleia Legislativa atuou de forma importante nessa questão, no diálogo, ajudando inclusive no desenvolvimento dessa solução da lei que foi construída a 4 mãos para que a gente pudesse, então, solucionar esse problema. Nós percorríamos o estado, como percorremos até hoje, e nós encontramos prefeitos com depressão, chorando, Marcão, literalmente chorando, lágrimas caindo, dizendo, pelo amor de Deus, ajude. Porque nós iniciamos uma obra com o recurso do governo do estado, o Ministério Público interviu, a gente não tem mais como receber o recurso de forma oficial, de forma legítima, com segurança jurídica, e vocês precisam resolver esse problema. E nós criamos a TEV, Transferência Especial Voluntária,
e levamos essa solução para todos os 295 municípios do nosso estado. Então essa participação hoje lá é muito importante, além, é claro, de participar da gestão da Assembleia Legislativa, de ter condições de enviar recursos para os municípios, é muito gratificante. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de recursos, mas além de deputado, além desse trabalho que o senhor faz, o senhor participa da mesa diretora, mas o senhor participa também de algumas frentes parlamentares muito importantes. E aqui eu quero destacar algumas delas, e o senhor já saiu daqui com esse pensamento, né, de atuar de perto aí no que diz respeito em defesa das comunidades terapêuticas. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais desse trabalho. Muito bem lembrado, eu já fazia isso como vereador, era uma das minhas bandeiras que me levaram à Assembleia Legislativa. Eu conversava, eu dialogava com a população sobre isso, e como eu faço parte da mesa diretora, eu não posso estar nas comissões permanentes. Então, para de forma legítima, inclusive, percorrer o estado falando sobre isso, defendendo essa causa, essa bandeira tão importante, eu criei uma frente parlamentar em defesa e apoio às comunidades terapêuticas, e nós estamos fazendo isso. Ontem mesmo eu estive em uma comunidade terapêutica lá no sul do estado, lá no extremo sul, e dialogando e levando também recurso, Marcão, porque em muitas dessas entidades nunca receberam recurso do governo do estado, uma emenda parlamentar, e a gente está conseguindo fazer esse trabalho. É muito importante. Porque, só para eu concluir, porque muita gente nem sabe o que é uma comunidade terapêutica. Sim. Essas comunidades terapêuticas trabalham na recuperação de dependentes químicos e também reinserindo essas pessoas, não somente a família, que é uma também das minhas principais bandeiras, é muito importante a reinserção familiar, mas também no mercado de trabalho, a sociedade como um todo, fazendo praticamente essa pessoa ter a oportunidade de um novo nascimento. E é óbvio que eu não posso deixar de falar aqui, visto que essas comunidades terapêuticas trabalham com alguns pilares, e um deles é a espiritualidade, então nascem de novo também espiritualmente. Conhecem o poder de Jesus Cristo, o poder do Evangelho, e isso é maravilhoso. E assim, se as pessoas analisarem, né, se pensar politicamente, isso não dá voto, né? Porque fica uma comunidade terapêutica lá no fundão, né? E as pessoas que ficam internadas lá, ficam realmente internadas, né? Muitas nem o documento, nem tem documentos. Sabe? São pessoas esquecidas pela sociedade, né? E o senhor está fazendo esse trabalho, continua fazendo esse trabalho junto a essas entidades. É muito gratificante, Marcão. É importante que as pessoas saibam, porque quem está lá na rua, na droga, ele é um filho, ou é um pai, é um irmão, alguém está sofrendo. Sempre tem alguém chorando, sofrendo por aquelas pessoas. E a sociedade como um todo precisa estender a mão e precisa ajudar. E é isso que nós estamos fazendo lá. Ô, vereador, e o trabalho que o senhor já desenvolvia aqui em prol da família? O senhor faz parte também de uma frente parlamentar aí em defesa da família. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu cunhei um slogan que é família como principal fundamento da sociedade. E de fato os grandes problemas da nossa sociedade, eles são oriundos exatamente dessa questão da desestruturação familiar. Pode conversar com as pessoas lá fora que estão nas drogas, a maioria, não é na totalidade, não é a exceção, é a regra. O meu pai não é referência, o meu pai abandonou a minha mãe abandonou o meu pai. Já os problemas vêm... Exatamente. Se a família vai bem, é mais difícil de acontecerem esses problemas. E eu criei também essa Frente Parlamentar em Defesa da Família Catarinense de Proteção à Vida, porque nós percorremos aí as escolas, aqui em Blumenau já fazia isso, e do nosso estado, e nós recebemos muita reclamação, muitas denúncias em relação a doutrinações ideológicas. Vocês conhecem o meu trabalho aqui enquanto vereador, quando eu era vereador, e continuo também nessa mesma pegada como deputado estadual. Então, a partir do momento que você cria esse link com a população, tem um deputado lá, não havia essa frente parlamentar em defesa da família. Família é o principal fundamento, a principal instituição da sociedade, eu julgo que sim, precisa ter isso de forma escrita, de forma clara, essa frente parlamentar em defesa da família. E nós temos recebido várias denúncias, especialmente no âmbito das escolas, pessoas reclamando, muita doutrinação ideológica, e a gente está atento a isso aí, porque tem certas coisas que já estão impregnadas
mas a gente tem que lutar, não pode desistir, devemos preservar e lutar pelas famílias catarinenses. Deputado Marcos da Rosa, e com relação aí à sua defesa, no que diz respeito às escolas cívico-militares? Outra frente parlamentar que criei, quando o atual governo federal venceu a eleição, eu já sabia que ele não financiaria mais as escolas cívico-militares. É um modelo de educação que veio para ficar, que deu certo, melhora todos os índices, evasão escolar diminui, a questão da violência física diminui, cai quase para zero, violência patrimonial, violência verbal, a violência contra o professor, contra os colegas diminui. Então, tem o respeito, tem a ordem, o IDEB melhora e dá para acreditar que tem gente que é contra isso. Então, nós criamos essa frente parlamentar, foi a nossa primeira ação como deputado estadual, cumprimentei o secretário de Educação, o ex-secretário, que é o Simadon, pela vitória de ser secretário de um dos melhores estados, ou melhor estado da nossa federação, que é o estado de Santa Catarina. Ele me recebeu prontamente, a Patrícia Líderes também já estava lá, conversaram com o governador, aliás, o governador já tinha essa intenção também, já era simpático às escolas cívico-militares e abraçou pelo Estado. E hoje, as escolas cívico-militares que já existem, são financiadas pelo governo do Estado e ele está criando outras novas. Inclusive, uma das etapas para a criação de uma escola cívico-militar é uma audiência pública, porque tem que ser de forma democrática. A comunidade escolar precisa aderir, precisa dizer sim. E nós fizemos, por exemplo, em Herval do Oeste, essa audiência pública, e Herval do Oeste já recebeu uma escola cívico-militar. Então, é um trabalho que está dando resultado, está dando frutos, e é muito legal. Que bacana. Ô vereador, deputado, quando o senhor era vereador aqui na cidade de Blumenau, o senhor sempre questionou muito moradores de rua. Se nós temos uma cidade que tem trabalho, que tem renda, que tem família, que tem igreja, né? que tem uma série de fatores, por que nós temos moradores de rua? O senhor sempre questionou isso aqui na Câmara, sempre esteve acompanhando todo o trabalho que era feito aqui na cidade de Blumenau, e o senhor levou essas cobranças também para o governo do Estado, né? A nível estadual. E o senhor tem aí um projeto de lei, apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa que trata sobre Santa Catarina, 0 moradores de rua. Eu quero falar sobre esse assunto no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o deputado estadual Marcos da Rosa, ex-vereador aqui da cidade de Blumenau. É um minuto só, a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Para quem não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo com muito carinho aqui na Câmara de Vereadores o deputado estadual Marcos da Rosa, do União Brasil. Deputado, eu quero falar um pouquinho sobre um projeto de lei que o senhor apresentou e está em trâmite na Assembleia Legislativa, que trata justamente sobre o Santa Catarina, 0 morador em situação de rua. Diante daquilo que o senhor falava realmente aqui na Câmara de Vereadores, mas Santa Catarina ou Blumenau é um estado, uma cidade né, que faz parte de um estado que tem emprego sobrando, tem vagas, tem placas, né, você passa no comércio, você passa nas indústrias, tem placas aí precisando de gente para trabalhar, né? Tem igreja, tem serviço público voltado para isso. Por que ter morador de rua? Me fala um pouquinho sobre o seu projeto de lei. É um estado rico, nossa cidade é rica, o nosso estado é rico e nós não podemos continuar convivendo com essas pessoas nessa situação degradante, humilhante, vexatória, situação de sofrimento. Tem que
perceber, e aquilo que eu já disse, que aquele cidadão que está lá sofrendo é filho de alguém, ou é pai, ou é mãe de alguém. Independentemente, ele não é meu parente, mas ele não é só um problema. Na verdade, é a pessoa humana. Preciso ajudar. Nós temos que ter essa sensibilidade. Aqui em Blumenau tem esse problema, em outras grandes cidades sim, em Florianópolis é uma loucura, Marcão. Uma loucura. E tem muitas dessas pessoas que estão literalmente doentes, porque é comprovado cientificamente de que essas pessoas, que a maioria das que estão lá, nessa condição de rua, são dependentes químicos, e a dependência química é uma doença. E nós desenvolvemos esse projeto de lei, apresentamos na Assembleia Legislativa, colocamos à disposição para os nossos colegas parlamentares ajudarem com emendas, com novas ideias. Ele apresenta alguns pilares importantes, dentre eles a criação de vagas em hospitais. A rede hospitalar do estado de Santa Catarina tem que ter vagas para dependentes químicos, porque a gente fala muito hoje em internação compulsória, involuntária, mas vamos levar para onde as pessoas? Então lembra do enfrentamento que nós tivemos do Covid-19? Criaram-se os leitos de UTI. É um montante bem diferente, é uma realidade bem diferente, mas o fato é que nós precisamos ter investimento público nisso daí. Precisamos criar esses leitos, porque a partir do momento que essas pessoas passarem por esse processo de desintoxicação, esse primeiro enfrentamento que leva, quem sabe, 10 dias, 15 dias, lá no hospital, lá numa ala psiquiátrica até mesmo, de um hospital, como aqui o Hospital Misericórdia faz esse trabalho, mas são poucas vagas, precisamos criar mais, elas podem passar para um segundo estágio, que são as comunidades terapêuticas. Lá fazem um trabalho maravilhoso, o índice de recuperação passa de 60%, às vezes 70%. É algo extraordinário e maravilhoso. Mas nós precisamos também, aqui está o segredo desse projeto. Você acredita, Marcão? Veio um secretário de assistência social de um grande município do nosso estado, eu vou preservar o nome, veio pedir ajuda, verba parlamentar, emenda parlamentar, para que ele possa, lá na assistência social do município, ter recurso para encaminhar as pessoas que quiserem voltar, os moradores em situação de rua, pessoas em situação de rua, voltarem para os seus municípios de origem. Eles não têm recurso para isso. Falei, como que o município quer resolver esse problema se não investe nem isso? Então nós criamos o quê? A possibilidade de empresas, as próprias empresas de ônibus que fizerem esse trabalho, para que possibilitarem essas pessoas retornarem para as suas cidades de origem, tenham, por exemplo, isenção de impostos no próprio IPVA desses veículos ou no ICMS. Então, parcerias público-privadas, nós precisamos ter empresas envolvidas com isso, e tenham também a possibilidade da isenção de impostos através da geração de emprego para essas pessoas. Eu vou pegar uma pessoa que está nesse processo de recuperação de uma comunidade terapêutica, obviamente que já está recuperada, e dar uma oportunidade de trabalho, e ela pode ter isenção de impostos. Então nós precisamos criar essas alternativas e essas possibilidades de forma inteligente para resolver este problema. Mas não é somente isso. O Estado precisa, de fato, olhar para essas pessoas e ter a sensibilidade e colocar servidores públicos que olhem para essas pessoas como seres humanos. Por exemplo, tem gente que está lá e não tem sequer os documentos, Marcão. Não tem identidade mais, não tem documento nenhum. Assistente social do município precisa estar preparado para essa realidade. E fazer essa pessoa voltar, sentir-se, ter esse senso de pertencimento. Eu pertenço a essa cidade, eu pertenço a esse estado, eu sou um cidadão brasileiro, e a gente precisa socorrer essas pessoas. É um projeto muito audacioso, ele está ali, entre aspas, na ementa SC, zero morador em situação de rua. Vejam que eu misturei, né? É morador em situação de rua. Porque tem um pessoal aí que diz assim, não é morador de rua, é pessoa em situação de rua. Estão preocupados só com as nomenclaturas, mas não resolvem o problema. É igual aquela coisa, né? Eu estava nesses dias discutindo sobre uma questão que eu falei várias vezes aqui, falei nessa tribuna, fizemos audiências públicas. Lembra do plano municipal de educação contra a ideologia de gênero? Esse pessoal, nesses dias eu estava discutindo, eles falaram, não é só LGBT, é LGBTQI, preocupados com nomenclaturas, e quando nós temos problemas tão importantes para solucionar na nossa sociedade, como essa questão em pessoas em situação de rua. Mas
estão preocupados só com nomenclatura. Não, vocês nem sabem trabalhar com isso porque vocês nem sabem o nome correto. O nome é pessoa em situação de rua e não morador de rua. Mas o fato é, Marcão, que estão sim morando embaixo de pontes. Estão sim morando nas calçadas, debaixo de marquises. E nós não podemos ficar maquiando esse problema. Temos que solucionar. É um desafio que não é só para o Executivo, é para o Legislativo, o Ministério Público. O projeto deixa isso bem claro. O Ministério Público precisa parar só de fazer cobrança, ele precisa apresentar também possibilidade de soluções. Porque faz parte do processo e faz parte da sociedade. É claro, o próprio Tribunal de Justiça, eu sei que nós tivemos, e esse projeto olhou muito bem essa questão da constitucionalidade, mas nós precisamos dar as mãos e resolver este problema. Não dá mais para continuar convivendo com isso. Em Florianópolis e outras cidades, durante a noite, às vezes mulheres no trânsito sozinhas ali, e aí o cara batendo no vidro do carro, pedindo, a mulher fica com medo. Já tem acontecido acidentes de trânsito por causa disso. As pessoas ficam ali atônitas com medo dessa situação. Como é que está o trâmite? Fui apresentado, ele vai agora para a CCJ, onde ele pode sofrer alguns ajustes e também emendas. E eu gostaria muito que sofresse emendas. Os parlamentares podem aprimorar e enriquecer esse projeto. Inclusive, eu já tenho um pedido de agenda com o governador, ele já me ligou, disse que vai me receber para conversar sobre esse projeto, porque uma das coisas que ele contempla também, eu já tenho conversado com o governador, é que ele ajude no financiamento de mais vagas nas comunidades terapêuticas. O governo do estado, através do programa Reviver, ajuda 70 comunidades terapêuticas e cada uma delas com 10 vagas. Nós queremos aumentar de 10 para 15 vagas. Então, se nesse projeto eu conseguir simplesmente isso, eu já vou ter uma grande vitória. Tá certo. O tempo é nosso inimigo, mas eu não posso deixar de perguntar para o senhor com relação às emendas parlamentares. Por quê? Porque o senhor, quando utilizava essa tribuna, o senhor cobrava muito dos deputados. Aliás, o senhor muitas vezes saiu daqui e foi direto a Florianópolis na busca de recursos dos deputados. Como é que está a questão da distribuição das emendas parlamentares? Marcão, eu tenho a alegria de dizer o seguinte: a política não é só discurso. O discurso ele faz parte, mas são ações. Então eu usei essa tribuna algumas vezes para dizer que os deputados estaduais precisam trazer mais recursos aqui para Blumenau. Em 2 anos, Marcão, nós trouxemos cerca de 18 milhões para Blumenau, de emendas impositivas e emendas especiais. Inclusive, uma emenda de bancada que são os 5 milhões para o SESI. Porque não adianta nada municipalizar o SESI e deixar como um problema para o município, que tem outras demandas, digamos, de outras prioridades, como a saúde, como a educação, assistente social. E como vai lidar com esse problema aí? Poderia ser um elefante branco. O que nós fizemos? Trouxemos 5 milhões de reais para o prefeito revitalizar, para o prefeito reformar o SESI, inclusive usar aquele amplo espaço para abrigar secretarias que hoje pagam aluguel. Então, isso é muito gratificante, cerca de 18 milhões de reais. Eu posso falar algumas coisas aqui? Por exemplo, o Hospital Santo Antônio, nós encaminhamos já 1.350.000 reais para o Hospital Santo Antônio. Ajudamos também o Hospital Misericórdia com 200 mil, o Hospital Santa Isabel com 300 mil, a comunidade terapêutica, eu estava falando aqui de comunidade terapêutica, o CTV, nós levamos 150 mil reais, eles compraram um veículo que é para transportar essas pessoas, para buscar na rua, enfim, no valor de 150 mil reais, eles compraram uma Fiat Toro, ajudei a Renalvida com 100 mil reais, a Escola Visconde Toné, CI Pastor Nirton dos Santos, Rua João Nus, Marcão, lembra? Você como jornalista, toda enxurrada, entrava água lá nas casas, 2 milhões de reais para João Nus, 2 milhões. Eu não vou dizer que às vezes tem deputado estadual que fica o mandato todo e não traz esse valor para Blumenau, não trazia esse valor para Blumenau. Nós mandamos só para a Rua João Nus 2 milhões de reais, é fruto do nosso trabalho, a gente representa a população de Blumenau e região, e isso é muito importante. Nós fizemos aqui, Marcão, também, compramos, lembra um robozinho que nós compramos no valor de 200 mil reais para detectar tubulações entupidas aqui em Blumenau? Enfim, Escola Adolfo Conder, Rua Ciro dos Anjos, lá na Coab, 350 mil, Rua Dom Pedro II, lá na Velha, Rua Marilândia, através do vereador Maurício Gol, lá no Garcia, Escola Ercílio Deck, Escola de Educação Básica Padre José Maurício,
A Ablucan, ajudamos com recursos também que cuida de pessoas com câncer. Ajudamos a Casa Elisa. O Aeroclube de Blumenau, ajudamos também. Enfim, são muitas entidades aqui, né? Muitas entidades. Mas está vindo. Os recursos estão vindo. Exatamente. Nós já fizemos entregas efetivas. Esse recurso, o que já foi aportado aqui em Blumenau, cerca de 8 milhões de reais, e o restante, para completar esses 18, cairão este ano ainda. Não são para o ano que vem, esse ano. Então isso é muito, muito gratificante. Porque uma coisa é ir para a tribuna falar, outra coisa é você cumprir. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Espero contar com o senhor em outras oportunidades também. E volte mais vezes, né? A porta aqui sempre estarão abertas ao senhor. Marcão, uma alegria te rever, né? A gente vê só nas telinhas, mas aqui pessoalmente poder abraçar o amigo, o Leozinho, o Jacaré, o Jorge, todos os amigos queridos aqui da TV Legislativa. Já me entrevistaram como vereador, como primeiro secretário, vice-presidente, presidente, e agora eu tenho a honra, a alegria de retornar aqui na nossa amada Câmara Municipal como deputado estadual e poder comunicar aqui com a nossa população, com a nossa gente. Muito obrigado. Sucesso na caminhada. Obrigado. Deputado estadual Marcos da Rosa foi entrevistado de hoje aqui no TVL Comunidade. A comunidade fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá.